Irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma. Na próxima semana já é domingo de Ramos, já entraremos na Semana Santa. E a igreja nos reserva para este domingo este último sinal de Jesus colocado no Evangelho de São João, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, viviam ali numa cidade próxima de Jerusalém. Jesus passava por aquele lugar com uma certa frequência, se tornaram grandes amigos de Jesus. Era um lugar onde Jesus se sentia muito em casa. A última refeição de Jesus antes de chegar em Jerusalém para sofrer a paixão foi na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Os últimos momentos, Jesus estava em Jerusalém, voltava para Betânia, depois ia para Jerusalém de novo. Então eles tinham uma relação muito próxima. A casa de Betânia era um lugar de acolhida para Jesus. E de repente chega a Jesus a notícia de que Lázaro está doente. Jesus continua a sua missão. E quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. 4 dias. A ponto das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chegam até Jesus e parece que combinado elas dizem a mesma coisa. Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui é uma reclamação, elas estão reclamando. Jesus, aonde é que o Senhor estava? Quando era para comer, vinha na hora. Quando estava com fome, chegava até sem avisar. Agora que o Lázaro está doente, cadê Jesus? O Senhor está atrasado. Essa é a palavra da Marta e da Maria para Jesus. O Senhor atrasou. Aí depois, quando o túmulo abre e o Lázaro aparece ressuscitado, elas entendem: Deus não atrasa nunca. Nós é que somos um pouco apressados, nós é que somos adiantados, mas Deus não demora, Deus capricha, né? Se não fosse essa demora de Jesus, a ressurreição de Lázaro não havia acontecido. Mas a palavra de Deus, queridos filhos, hoje nos fala desta ressurreição como aquela ressurreição que nós também podemos e devemos experimentar. Que eu não sei se vocês sabem, mas o Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou ele, ele ficou vivo mais um tempo, depois morreu de novo. Não está vivo até hoje. E aí a gente vai se perguntar: então por que ressuscitou? Porque na ressurreição de Lázaro, Jesus nos ensina a mim e a você, a necessidade de que até que a morte chegue, porque um dia ela vai chegar. Tem gente que não gosta muito que eu fale disso, mas alguns dizem assim: ai não, padre, que a morte é um grande mistério. Não é nada. A vida é um grande mistério. Você sabe o que você vai viver daqui a pouco? Você sabe o que você vai viver essa semana? Não sabe. É um mistério. Mas que você vai morrer, você sabe. Pronto, não é mistério, é certeza. A morte não é mistério, a morte é uma certeza. E até que esta morte chegue, muitas outras acontecem na vida. O tempo todo nós estamos experimentando situações de morte. O tempo todo a morte nos visita, visita os nossos sonhos, visita os nossos projetos, visita a nossa família, visita-nos de muitas formas. E a palavra de Deus hoje, ao nos mostrar a ressurreição de Lázaro, vem para nos ensinar que nós podemos e devemos experimentar esta voz de Jesus que diz: vem para fora, vem viver. Ainda não é a hora, ainda não é hora de descansar, ainda não é hora de parar. A morte ainda não chegou, a morte definitiva ainda não chegou. Põe a mão assim no seu peito. Está batendo? Hã? Se não está, nós chamamos a SAMU. Faz assim, ó. Está respirando? Você está vivo, meu filho. Você está viva, minha filha. Você não morreu.
Pode ser que tenha muita coisa morta aí dentro de você. Muitas situações talvez já tenha sido declarado morta. Volto a dizer, quantos sonhos a gente vai sepultando, ou melhor, vai guardando, né? Tornando a vida da gente às vezes um sepulcro. Nossa vida vai se tornando um acúmulo de coisas mortas. E aí Jesus chega para dizer assim: vamos ressuscitar, vamos devolver a vida, vamos devolver o brilho no olhar. Quando fazendo o curso lá da logoterapia, tinha um professor que dizia assim: busque o olhar da pessoa, e no olhar você já percebe se ali existe vontade de viver ou não. O brilho no olhar, o brilho que transmite vida. Quantas pessoas não têm mais brilho no olhar, já não têm vontade. Eu dizia isso na missa hoje pela manhã, de uma senhora de uma outra cidade, que o dia que eu fui celebrar a missa, eu não me recordo qual evangelho que era, eu dizia assim: gente, nós precisamos estar rodeado de coisa viva, fazer uma horta, um jardim. Tu não mora em cima da pedra, e até quem mora em cima da pedra tem jardim hoje, tem horta. Fui abençoar um apartamento um dia, a mulher tinha uma horta no apartamento, uma paredona assim, cheia de vasinho, colocado parecia um estrado de cama. Hoje não tem estrado, mas antigamente tinha, né? Mas parecia um estrado de cama, cheio de vasinho assim, cebolinha, salsinha, manjericão, num apartamento. Até quem mora na pedra hoje tem horta. E a mulher ouviu aquilo e saiu da missa decidida: eu vou ter um jardim. 78 anos de idade. Eu vou ter um jardim. Nunca tive um jardim, eu vou ter. Dizia ela. Eu fui, emprestei uma enxada, que nem enxada tinha. Limpei o mato que tinha lá. Pedi para o meu filho trazer umas coisas que a vaca traz lá, que é bom para a terra. Plantei umas flores, roubei outras, né? Que jardim que não tem pelo menos uma planta roubada, vai para frente não. Vai. Você dá risada porque você sabe o que eu estou falando, né? Quem nunca, né? Quem nunca? E a mulher disse assim: padre, aquilo mudou a minha vida. Aquele jardim mudou minha vida. Já é? É, padre. Eu tinha uma moleza para levantar, ficava enrolando e ficava. Agora eu acordo cedo e a primeira coisa que eu vou fazer, molhar o jardim, padre. Já faz mais de 2 meses. Não vejo a hora de brotar de nascer o primeiro botão de rosa. Ela falando comigo, e eu por dentro assim: Jesus, não deixa essa mulher morrer. Pelo menos um botão de rosa, deixa ela ver, né? Está bem acabadinha, coitada, né? Parece que rodou com o pneu murcho. Mas ela dizendo aquilo, e eu já tinha lido as leituras para fazer a pregação, e naquilo Deus falava assim: essa mulher experimentou a ressurreição. O jardim foi o motivo de ressurreição na vida dela. Levantar todo dia para aguar as plantas, deu vontade nela de levantar cedo. Quantas coisas nós precisamos experimentar na vida para a gente descobrir que talvez tenha coisas que já não tenha mais sentido, não tenha mais razão, não nos dê mais tanto prazer. Mas é a hora que a gente tem que dizer assim: espera aí, mas eu estou vivo. Eu ainda estou vivo. Eu não posso parar. Quantas situações fazem as pessoas pararem de querer viver? Por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama tanto, já não dá vontade mais de reunir a família. Natal é insuportável. Ter todo mundo junto, faltando aquela pessoa, como é difícil. Até que nasce um neto, um bisneto, um sobrinho,
Pronto, aquela família ressuscitou. Depois de uma situação de morte, ressuscitou uma família, nasceu uma criança. E quantas outras coisas que a graça de Deus vai nos visitando, Jesus vai chegando, não na hora em que a gente quer, não do jeito que a gente quer, mas vem nos visitar para dizer assim: vamos continuar vivendo, vamos continuar lutando, vamos encontrar um sentido e uma razão, não para tirar o sofrimento, porque aqui o Evangelho diz assim: indo para o lugar onde estava, quando Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, disse a Maria. Quando Jesus a viu chorar, também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido, perguntou: onde colocastes? Eles disseram: vem ver, Senhor. E aqui nós temos o menor versículo da Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou. Jesus chorou. E aqui eu abro um parênteses na pregação. Chorar nunca foi e nunca vai ser sinônimo de fracasso. Nunca foi sinônimo de fraqueza. Chorar é sinônimo de humanidade. Humanidade. O choro, ele existe e precisa vir para fora. Cuidado com essa história que não pode chorar, que não tem que chorar. Os pais aí, né, os bambambam, que chamam o filho e dizem assim: engole esse choro porque homem não chora. E aí o Evangelho diz assim: e Jesus chorou. Então Jesus não é homem. Não? Homem chora. Chora sim. Como é que você vai dizer para um pai que sepulta um filho de 10 anos que ele não pode chorar? Como é que você vai dizer para uma viúva, depois de 40 anos vivendo do lado do amor da sua vida, o único homem da vida dela, que quando a gente vai conversar, uma delas me disse assim: foi a primeira decepção que esse homem me deu, morreu antes de mim. Foi a primeira decepção em todos esses anos de casamento. Ele nunca me decepcionou. Foi a primeira vez que ele me decepcionou, morrendo antes de mim. Como é que você vai falar para ela não chorar? Isso não é justo. Cuidado quando você for em velório. Cuidado. Ai, não chore, não fique assim, Deus quis assim. São as últimas coisas que você deve falar. Vou te dar um conselho: não fale nada. Não fale nada. Fica bem quietinho. Vai lá, dá um abraço em quem está sofrendo, quieto. De vez em quando dá uma raiva na gente em velório. Que a pessoa vai assim: não fique assim, porque foi bom, porque descansou, porque Deus quis desse jeito. Às vezes eu fico escutando na fila para querer abraçar a pessoa e falo assim: cala a boca. Cala a boca, você está atrapalhando, você não está ajudando. Você não está ajudando. E a Liz, é aquela arranharada. Abraça. Dá um abraço bem forte. E pronto. É só isso. Mais nada. Chora. Pode chorar à vontade. Jesus chorou. Lázaro era amigo dele. Não é que ele não ia chorar? E Jesus chorou. Fecha parênteses, voltemos para a pregação. Mas tem uma outra coisa aqui também que tem que falar, que não estava na pregação, mas eu vou falar. Não, vem depois, tá certo. E aí Jesus chegou no lugar, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor,
já cheira mal, está morto há 4 dias. A mãe dizia: Jesus, não abre não esse negócio aí, está fedendo. Jesus disse assim: arranca a pedra. Sabe quem está lá dentro? É meu amigo que está lá. Mas está fedendo, mas é meu amigo. Aí eu pergunto para você: você tem gente na sua vida capaz de suportar a sua catinga, se você estiver fedendo? Você tem gente na sua vida que, se um dia Deus te livre, você precisar dormir na rua, não ter roupa para vestir, não ter lugar para tomar banho, não poder passar a sua Mary Kay, não poder fazer a sua chapinha, não poder fazer a sua barba e passar o seu bálsamo? Você tem alguém que te abrace, mesmo estando desse jeito? Você tem gente que diz assim: por trás dessa podridão tem um amigo, tem alguém que eu amo, tem alguém que para mim é importante? Porque se abraçar quem está de banho tomado, né, com perfuminho gostoso, um condicionadorzinho no cabelo, nossa, é uma delícia. Mas você tem alguém na sua vida, como Lázaro tinha Jesus, que mesmo fedendo, Jesus fala assim: arranca a pedra, porque atrás dessa pedra está fedendo, mas é meu amigo? Que se você tem, você é uma pessoa de muita sorte. Você é uma pessoa milionária. Tem ninguém mais rico que você dentro dessa igreja, se você tem uma pessoa assim. Que nisso está a riqueza, nisso está o que vale a pena. Lázaro estava morto, Lázaro já não tinha mais o que falar, Lázaro já não tinha mais o que oferecer, Lázaro já não podia mais dar janta para Jesus, Lázaro estava fedendo, mas Jesus continuava sendo amigo de Lázaro. Meu filho, minha filha, não sei se você entendeu, se você não entendeu, eu vou desenhar. Você pode estar fedendo no seu pecado, você pode não ter mais nada para oferecer para Jesus, você pode não atrair o olhar de mais ninguém, mas Ele está dizendo que Ele continua sendo seu amigo. Você não perde o seu valor por causa do seu mau odor, por conta daquilo que o pecado tenta fazer, por causa daquilo que o pecado tenta realizar na vida das pessoas. Isso não tira o valor que nós temos, nada, absolutamente nada tira o valor que nós temos. E Jesus continua nos amando e nos olhando do mesmo jeito e da mesma forma. Arrancaram a pedra, estava fedendo, mas tiraram a pedra. Jesus então olhou para os céus, bendisse a Deus: eu te louvo, ó Pai. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Ouvindo a voz de Jesus, que entrou dentro daquele túmulo, a vida voltou em Lázaro. A voz de Jesus ressuscita. Por isso, meu filho, minha filha, a palavra de Deus hoje convida a mim e a você, que a morte ainda não nos visitou, que a morte ainda não chegou, o momento derradeiro ainda não bateu à nossa porta. Meu filho, minha filha, entenda uma coisa: você está vivo, você está viva. Um dia você vai morrer, dizia o Snoopy. Lembram do Snoopy? Os mais novos não sabem nem o que é. Ah, mas não sabe mesmo. Quem tem menos de 30 não sabe o que eu estou falando. Mas o Charlie disse para o Snoopy: um dia a gente vai morrer. E o Snoopy olhou para ele e disse assim: mas todos os outros dias a gente vai viver. Um dia, um único dia a gente vai morrer. Todos os outros dias a gente vive. E por isso precisamos experimentar a ressurreição. E por isso precisamos permitir que o Senhor nos tire das situações de morte que um vício vai nos colocando,
que o pecado vai colocando, que a perda das pessoas vai colocando, que as dificuldades na vida familiar vai provocando, que vai matando, que vai tirando a vontade, as enfermidades. Quanta coisa. Jesus hoje vem e nos pede: vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixe caminhar. Queridos filhos, é isso que a palavra de Jesus quer realizar na minha e na sua vida hoje, nesta missa. Nos fazer entender que se existem algumas coisas que querem produzir morte em nós, nós temos um Deus que quer produzir vida. E a vida de Deus vence sempre. Vence sempre. Daqui 15 dias nós vamos ouvir isso aqui. Na sexta-feira santa parece que é o fim de tudo. A gente olha para Jesus crucificado, olha para Jesus na cruz, parece que acabou. De repente, no domingo de Páscoa, parece ele vivinho da Silva, para dizer assim: viu, calma, fiquem calma. A vida vence sempre. A morte não tem a palavra final. E com isso eu pergunto, queridos, o que na sua vida são situações de morte? O que tem te visitado? O que tem te rondado? Quais são as situações que tem te feito experimentar a morte? Volto a dizer, você sonhava tanto, agora já não sonha mais. Tinha tanto vigor, agora se o rio correr para baixo, correr para cima, tanto faz. Quantas pessoas têm experimentado uma situação de morte no casamento, numa fila de hospital, num tratamento que não acaba nunca? Quantas pessoas têm experimentado a situação de morte, volto a dizer, porque sepultou alguém que amava tanto na vida, e parece que a vida foi sepultada junto com aquela pessoa, e já não tem mais a mesma vontade de viver. Volto a dizer, famílias inteiras, que já não encontram mais um motivo para se encontrar, uma razão para estar junto. Jesus quer ressuscitar disso. Jesus quer tirar da situação de morte que produz isso. É preciso viver. Volto a dizer, coloca a mão no coração, está batendo, enche o pulmão, estou respirando, estou vivo. E enquanto vivo, preciso buscar, preciso batalhar, preciso correr atrás, não posso desanimar, não posso parar. Os vivos lutam. Ai, padre, mas está difícil. Faz como Jesus, chora, para um pouco, chora. Ai, padre, mas eu não quero que a sua... Vai no banheiro, liga o chuveiro, chora no banho. Essa frase não é minha, isso aqui é Charlie Chaplin. Eu amo os dias chuvosos, porque posso chorar e ninguém percebe. Chora na chuva, chora no banho, mas se for preciso chorar, chora bastante, vai. Mas depois enxuga a lágrima, puxa o ranho e bora viver. E bora enfrentar. Tem coração batendo, tem pulmão enchendo, tem tanta coisa ainda para experimentar. Até que a morte definitiva chegue, a vida continua acontecendo. Que nas situações aonde parece que o túmulo está fechado, a pedra já foi arrastada, por dentro parece que está fedendo, fique tranquilo, para Jesus isso não é problema. A pedra arranca, o mau cheiro Ele suporta, mas Ele não vai descansar enquanto você não vir para fora para dizer: eu ainda vivo e eu ainda quero viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.